Você já se perguntou quem é, de onde veio? Lembra quando, nos primeiros anos de sua infância, olhava para os adultos com aquela doce ou inquieta curiosidade e perguntava: Papai, por que o céu é azul? Vó, por que a gente existe? Quando Deus planejou construir ou criar todas essas coisas, Como é que surgiu a vida? Mãe, até onde vão as estrelas? quando criança, o mundo era brincar e descobrir. Todos éramos pequenos exploradores, descobridores de um universo incrível e intrigante diante de nossos olhos. Mas então, o tempo passou. O próprio mundo em volta mudou. E parece que até mudou de compasso. Em nosso curso acelerado, ficou mais difícil perceber, notar a paisagem ou alguém em redor. Silenciamos aquela voz criativa da reflexão que antes instigava o nosso interior. Los seres humanos somos curiosos desde los primeros años de nuestra vida. Y hacemos preguntas a medida que estudiamos. Queremos saber de dónde viene esta maravilla del mundo natural. Queremos saber de dónde vienen los seres humanos, cuál es nuestro origen. En un caso ideal, los seres humanos nos seguimos haciendo preguntas por el resto de la vida. Pero muchas veces las presiones de la vida, la necesidad de tener un trabajo, de ganar el pan para nosotros o para nuestra familia, tiende a olvidarnos esas preguntas importantes. And particularly when we live in big, busy cities that are completely artificial and we're simply surrounded by what is frequently very ugly, man-made, artificial environments, we stop realizing how beautiful and amazing nature truly is. Vemos cada vez menos as verdes árvores repletas de frutos que escalávamos, saboreando aromas enquanto enxergávamos o mundo de outra perspectiva. Quase não reparamos mais nas nuvens, onde antes criávamos formas engraçadas e imaginávamos sonhos. We look at one another and we're all stuffed into big high-rise buildings and we forget how beautiful human beings themselves are. Este ser humano tem sofrido com a falta de valor. Valor à vida, valor ao coletivo, valor a algo muito maior que simplesmente existir. Muitos têm perdido anos preciosos da vida na margem obscura da sobrevivência, física ou emocional. O alerta de que há algo errado em nossa sociedade contemporânea, no atual modo de pensar e de viver, vem da Organização Mundial de Saúde. Os dados oficiais apontam que a depressão já é a primeira causa de incapacidade no ranking mundial. No consultório, eu atendo pessoas que chegam porque estão sofrendo. Poucas delas sofrem por terem um cérebro doente, como um diabético tem um pâncreas doente. A maioria sofre, e sofre muito, como consequência de uma visão de mundo distorcida. A visão de mundo
desses pacientes desempenham um papel muito mais importante no desencadear do seu sofrimento e na sua recuperação do que um cérebro doente. E aí, trabalhar a visão de mundo passa a ser algo fundamental para a recuperação deles ao longo do tratamento. Então, poder entender a visão de mundo de cada um, né, por que acreditam estar aqui, com qual propósito vivem no dia a dia, né, isto é fundamental. Há pessoas que têm me procurado e têm buscado identidade, reconhecimento, admiração, respeito. E eu também fico me perguntando onde tudo isso se perdeu, ou melhor, onde se originou tudo isso? As preocupações, as ansiedades. It's important for human beings to know where they came from. Because without that information, without knowing why you're here, what your purpose is, you're lost. It's like you're lost in a forest with no direction. You don't know which way to go. And I think it must be a terrible thing to wake up and realize you don't have any sense of your cosmic purpose, your reason for being. And that answer, the answer to that question, why am I here, where did I come from, is so important for so many different parts of life. I really think it's probably the most important or fundamental question that you can ask. And you need answers. You need an answer to that question. You can't ignore it. People who lose their purpose for living, it's often because they don't know where they came from and why they're here. So that is a central question that must be answered. Seja o que for aquilo em que acreditamos, isso vai ter consequências para a nossa vida. Vai ter consequência nas nossas ações, nas nossas escolhas e mesmo na nossa vida mental inconsciente. This issue of origins affects your whole basic life. You know, the whole trend in your life is affected by this. And it's so important to do that which is best. It's very important for us to know where we came from. Without that, there's no meaning to life per se. And if we came from nothing, we're nothing. This meaning in our lives is a crucial aspect. Think of how many people in our society believe themselves to be accidents. And how does that affect the way they care for themselves and their image and their purpose in life? For many, it's, well, I'm just an accident. I might as well get all I can while I'm here, and then that's it. That's too bad. That's sad. Se pensamos, então, numa visão de mundo materialista, naturalista e reducionista, isso vai ter implicações a respeito de como eu enxergo a vida, como eu enxergo o meu papel no mundo. Principalmente neste contexto pós-moderno, há um paradoxo entre coisas conquistadas e um vazio interior que se acumula cada vez mais. É a dicotomia entre estar muito bem-sucedido, mas não ser completamente realizado. Tentamos preencher esta lacuna nos deixando absorver ainda mais, calando com entretenimentos a inquietação. Mas, se você parar e prestar atenção, o anseio ainda está ali. Será que tudo isso não é apenas porque estamos sufocando o que é de fato vida? Today we live in such a technology-driven world, and we're bombarded with media from all sorts of different directions. We have television, we have the internet, we have our cell phones, and information is being fed to us from all sorts of different directions. The problem with media like that is that it is all controlled in some way. It is a reflection of reality, but it isn't actually reality. And modern people have come to rely on technology and media for their information
instead of actually stopping and looking around at nature itself. You cannot let modern technology rob you of your eyesight in the sense of being able to see the world that's out there. And it's very easy to fall into the habit of letting this technological wall that we're surrounded by take away the world itself, take away nature itself. So while I love technology, I mean, I have an iPhone and I have a laptop and everybody else does, there's great advantages to that. It can also come at a very high cost of taking away our ability to see the world that's out there, especially the world of living things. Se eu paro de questionar, eu parei de pensar. E se eu paro de pensar, a vida fica monótona. Assim, não existe uma vida ativa, uma vida interessante, se você não pensa e se você não vai atrás de mais conhecimento. Isso faz você crescer cada vez mais e você aprender mais e conseguir se relacionar melhor, ter uma melhor qualidade de vida, porque você investiga coisas que vão facilitar a sua vida, né? Por exemplo, saber melhor como se alimentar, como o alimento pode fazer bem à sua vida, como a atividade física pode fazer bem à sua vida, como a interação com a natureza pode fazer bem para a sua vida. E quando o canto de passarinhos é suprimido pelo barulho de buzinas e máquinas e as cores escondidas pelo concreto tão impassível, começamos a pensar, e se a vida não for tão bonita assim? Nessa época em que o barulho e a agitação parecem até suprimir o pensamento, há uma importante pergunta. Será que não estamos deixando de sentir? Não estamos nós, coletivamente, nos esquecendo do verdadeiro sentido, o mais profundo significado de viver? O que é para você viver? Aquela criança ainda existe aí, dentro de você? We need to break free from I guess I would say, the deadening effect of modern culture. Modern culture robs us of our sense of wonder. I mean, just look at your own hand. If you really think about it, if you were put in a room all by yourself with nothing except your own body, and asked to think about that, just looking at your own hand, you've got these incredible structures that operate together that modern science cannot duplicate. We can't duplicate this structure. Where did this come from? And we ought to have a sense of wonder about things that are really the closest to us, like the origins of our own body. Because once that sense of wonder and curiosity comes alive, then the world itself comes alive. And biology begins to show, living things begin to show this incredible beauty and amazing design that leads to science. I think that's the wellspring, that's the origin of science itself, that sense of curiosity and wonder about the world. Humans, unfortunately, have a very great capacity to be bored and to lose their sense of wonder, and they need to recover that. Parece que nós nos acomodamos ou pensamos que sabemos muito e deixamos de questionar e de perguntar. E é importante que nós mantenhamos isso, é questionar os porquês mesmo. Por que é assim? Por que não é de outro jeito? Que nós continuemos perguntando para cada dia aprendermos mais. Porque se nós paramos de perguntar, nós paramos de aprender. Se nós paramos de questionar, nós não temos respostas. Sin embargo, el saber de dónde venimos, para qué estamos sobre este planeta y qué es lo que va a ocurrir en el futuro de nuestra vida más allá de la muerte, son preguntas que en los momentos de calma la mayoría de la gente se hace. A veces cuando nos enfermamos y tenemos que estar en cama en un hospital, empezamos a pensar con seriedad acerca de eso. It's important to know where we came from
for one thing, to know where we're going after we get old and die. And many people don't have hope when they think of that. And so I consider it important to study origins, to look at where we came from, look at where I came from, so I have a better idea of what's my purpose here, what should I be doing? Am I here just to get as much out of life as possible? Or am I here to make the world a better place for other people? And so if they can come to understand, then that brings hope for the future. And so my origin and my future connect very smoothly. Kant has asked for a question: what can I know? What do I have to do? What is man? What can I believe? Son las preguntas que los pensadores, los filósofos, los científicos han tratado de responder a lo largo de los tiempos. Todos os filósofos, apesar dos seus pensamentos, que em filosofia chama-se elucubrações, nas suas elucubrações queriam responder essa ansiedade humana, essa curiosidade natural, da onde surgiu os objetos, como se formou o universo cósmico, como surgiu o homem. Essa curiosidade não é atual, nem única. Sempre surgiu desde os primeiros momentos da história da civilização. Pensar acerca de los orígenes y del destino de la vida es la pregunta más importante que podemos hacernos los seres humanos. Estudar sobre origens não é algo para um grupo de cientistas, não é uma coisa de um pequeno grupo de aficionados, mas é algo que faz parte do nosso ser. Em qualquer área do conhecimento é possível se voltar para o estudo das origens. Independente da área que seja. Eu, do meu ponto de vista, não sei se nasci já uma cientista, mas eu penso que é extremamente importante conhecer de tudo um pouco. Mesmo que a gente se especialize em uma área e saiba mais profundamente de uma área, é importante você ter cultura, você entender o mundo que você vive, buscar coisas novas, faz parte da nossa essência. Foi Sócrates quem disse que uma vida sem ponderação não merece ser vivida. Então, desde os socráticos, os filósofos gregos, há um estímulo para que as pessoas elas analisem o que veem, o que leem, o que ouvem, desenvolvam um pensamento crítico, façam perguntas. O próprio Sócrates dizia assim: siga as evidências, levem aonde levarem. Então, essa busca ela é importante e com a mente aberta. Muitas pessoas, ao seguir as evidências, se deparam com a incredulidade. Outras, seguindo as mesmas evidências, se deparam com a crença, com a fé, com a constatação de que existem grandes evidências que apontam para um Criador. Então, o importante realmente é não descartar as evidências. Desde os tempos mais remotos, esta busca tem movido pensadores e pesquisadores a abraçar os mais diversos níveis do conhecimento. Na antiguidade, Sócrates e Aristóteles se referiam ao pneuma, o sopro vital de vida. Hoje, a tecnologia, aliada a campos da ciência como biologia molecular, astrofísica, paleontologia, tem revelado peças nunca antes percebidas deste grande e fascinante quadro que é a nossa própria história. At kind of the basic level, we enjoy doing genealogies to know who our parents and great-grandparents are and where they came from. But kind of in the bigger picture, we wonder, even long before that, where did we come from? And what does that have to say about who we are? Existem registros genealógicos mostrando essa preocupação com manter uma linha do tempo familiar, de dinastias e casas reais. E é interessante que em alguns casos, alguns estudos mostram essa genealogia se estender no seu início a partir de descendentes de Noé até. São casos interessantes, há publicações específicas a esse respeito. Então é interessante esse sentimento geral a respeito das origens, do passado. Há um certo, talvez, diríamos, um atavismo de querer saber esse passado, mas qual a importância disso para nós hoje em dia?
if we do not know where we come from, we stand there like a flag in the wind. If I know my origin, I know what stands or who stands behind me. Well, I know my parents, I know my grandparents. Some of us even have the privilege to know their great-grandparents. But beyond that, I would like to know what's the purpose of my existence. Why am I here? What can I do? How can we even figure that out? If we rely on media alone, we're not going to have a truly informed opinion, because the only opinion we'll have is the opinion that somebody else is telling us to have. Resta a pergunta, e que faremos nós? Bem, a resposta é, vamos estudar, não vamos simplesmente ouvir que alguém falou, que está escrito em algum livro, mas vamos pesquisar, ver os fundamentos, ver as evidências que serão mais favoráveis à nossa tomada de decisão. You know, sometimes in the Bible, there's this encouragement to stop. There's this text that says, "Be still and know that I am God." It's good for human beings to stop, look, listen, see what's there, and then start to draw some of our own conclusions instead of simply reflecting the opinions of other people. Todos os homens estão ocupados em diversas atividades. Muitos realizam essas atividades simplesmente pela necessidade de autossustentar. Outros têm ideais maiores. Eles sabem que devem trabalhar porque precisam constituir uma família, fazer parte de uma sociedade. Seja qual for a sua atividade, existe um ideal que os impulsa, os estimula a realizar muitas dessas obras. Mas qual é o maior impulso? Saber por que está neste mundo. Esse ideal está relacionado com o início. O seu fim está ligado com seu princípio. Você é a vida que transita por este mundo e deve alcançar o seu futuro. E nós convidamos você a redescobrir e a pensar livremente como nunca antes. Em tempos de geração cabeça baixa, olhos fitos em smartphones, convido você a olhar para cima, olhar ao redor, enxergar ainda mais alto. Há um mundo de novos conhecimentos a desvendar e uma vida a ser vivida de maneira muito melhor. Nesta nova série, você verá curiosidades incríveis do macro ao micro e descobertas científicas que nem sempre a mídia divulga. E é você quem decidirá pela resposta. Embarque conosco nesta aventura da lógica e do conhecimento de um extremo a outro da Terra. Esta é a busca por nossas origens e nossa jornada de descobertas está apenas começando.